Nesse vídeo aqui, vamos mostrar aqui um pouco sobre contas variáveis a pagar e sobre aqui a saída de caixa nos extratos. Ok, vamos lá. Bom, o módulo contas a pagar, ele já está liberado aqui na parte de contas variáveis. Então temos aqui registrar contas variáveis e temos listar contas variáveis. Antes de entrarmos aqui nesse registro, vamos relembrar aqui como ficou aqui a criação de centros de custo. Tá? Então aqui na parte de centros de custos, né, entregamos esse módulo aqui que cadastra os grupos e dentro do grupo cadastra as despesas. Então, para grupo de variáveis, a gente cadastra um grupo de variáveis e dentro do grupo de variáveis cadastramos as despesas do grupo de variáveis, que são o centro de custo. Então aqui temos que pensar assim, quanto mais ramificar isso daqui, mais alternativa de relatório vai ter. Tá? Então vou dar um exemplo bem claro aqui sobre veículos, por exemplo. Se nós queremos buscar um relatório de manutenção de veículos, ótimo, é só ter o grupo manutenção de veículos, como já tem aqui na despesas variáveis aqui, ó. Se eu vim aqui em manutenção de veículos aqui, ó, manutenção de automóveis, no caso, tá aqui, já está aqui, tá? Só que dessa forma, eu vou buscar por um relatório de manutenção de automóveis. E onde eu vou buscar esse relatório? Eu vou buscar esse relatório na hora que eu tenho uma conta a pagar sobre isso, relacionada a isso, ou até mesmo no extrato de saída de caixas já registrado. O que é uma saída de caixa registrado? É uma conta a pagar que foi dado baixo, informado que foi pago. Se foi informado o sistema que essa conta foi paga, ele tira o valor do caixa e registra porque registra como saída de caixa. Ah, mas eu quero buscar relatórios de troca de pneus. Tá, então tem que vir aqui no grupo, dentro de conta variável, e criar aqui troca de pneus. Tá? Porque deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver se tem uma coisa relacionada a pneus. Não temos. Tá, então é apenas exemplo que eu estou dando. Então se eu vim aqui, por exemplo, ó, no cadastrar grupos, e eu quiser, por exemplo, aqui colocar troca de pneus, eu vou criar um grupo troca de pneus. Aí eu pergunto, esse grupo é correlacionado a alguma base de banco de dados? Não. Se eu coloco não, depois eu tenho que vir aqui no centro de custo, despesas variáveis, cadastrar despesas e cadastrar quais são as despesas contidas dentro do grupo troca de pneus, que não é interessante para este exemplo. Porque se eu estou falando que eu vou trocar um pneu, então a gente troca pneu do quê? De frota. Então nós já temos aqui um cadastro de veículos. Então se eu já tenho uma base de dados com todos os veículos da empresa, não tem por que eu colocar como não e eu ter que criar essa base na mão. Então eu vou vir aqui e vou relacionar a veículos. Se eu estou falando que o grupo troca de pneus é relacionado a veículos, obviamente quando eu pegar e for lançar uma conta a pagar ou for lançar uma saída de caixa e eu falar que ela é despesa variável, e eu falar que dentro da variável eu escolhi o grupo troca de pneus, ele vai me perguntar, e de qual veículo? Porque eu estou relacionando a base veículos. Então eu vou cadastrar isso aqui como exemplo. Troca de pneu. Segue o mesmo exemplo para colaboradores. Tá? Se eu estou vindo aqui criando, por exemplo, um tipo de centro de custo de despesa fixa ou variável, no caso eu estou falando sobre variável hoje, e eu quero relacionar a colaboradores, eu tenho que vir aqui e relacionar a base de dados colaboradores, que são os usuários do sistema. Independente se eles têm acesso ou não, são usuários cadastrados. Tá? Por que isso? Tá? Se eu quero ter um relatório onde eu quero buscar pagamentos, eu tenho que vir aqui e colocar um grupo. Pagamentos de salário relacionado a colaboradores. Exames de saúde relacionado a colaboradores. Tá? Deixa eu pensar aqui mais. Qualquer coisa. Custos de viagens, tá? Quem tem custo de viagem? Esse custo eu quero relacionar a quem? A um colaborador. Relaciona a base colaboradores, mas é só exemplo. Alguns dos exemplos que eu dei já até tem cadastrado aqui. Tá bom? Então é dessa forma que nós temos que entender que criamos essa alternativa de criar grupos dentro de fixa e variável e dentro do grupo a despesa para te dar autonomia para fazer relatórios. Tá? Então se eu unificar muito, eu vou ter um relatório unificado. Se eu ter aqui mais variações, eu vou ter mais possibilidades de relatórios. Eu quero só relatório de abastecimento. Eu quero saber quantos que a nossa caminhonete gastou de combustível no primeiro semestre de 2023. Então eu tenho que ter um grupo combustível relacionado à base de dados do veículo. Aí eu vou ter a alternativa de buscar relatório por abastecimento de veículos, selecionando o veículo ou todos os veículos. Sempre eu vou ter um ou todos na hora de buscar relatórios. Tá bom? Lembrando que quando eu venho aqui em grupos, eu já tenho muitos exemplos cadastrados.
Se eu vim aqui, eu vim na busca avançada, eu colocar aqui, ó, combustível. Ó, já tem um grupo combustível. E esse grupo combustível, certamente, ele está relacionado a veículo, ou seja, já está correto, tá? Então, é essa autonomia que eu tenho. Quero criar grupos para relacionar fornecedores. Deixa eu ver quais alternativas mais que eu tenho aqui de cabeça, não estou lembrando. Tá? Nós temos aqui grupo para relacionar a tabela de clientes, colaboradores, veículos, fornecedores, produtos e equipamentos. Aí eu quero lançar contas a pagar ou saída de caixa de aquisição de um produto. Eu tenho que criar aqui grupos, compra de produtos, relacionado a produtos. Por quê? Porque quando eu for lançar, eu tenho que buscar um produto da base de dados. Nada de cadastro manual, inserções manual, campo aberto. Campo livre de inscrição e aberto não te dá autonomia de relatórios e comparações futuras. Então isso não pode ter no sistema. Tá bom? Então, com essa simples forma de criar grupo e despesa, estamos tendo a alternativa, a possibilidade de ter N tipos de gerar relatório. Vai da forma que está criando seus grupos e suas despesas aqui. Ah, mas eu queria buscar um certo tipo de relatório em conta a pagar ou extrato de saída de caixa, eu não estou achando forma. É porque não está criado aqui, porque se for criado o grupo e a despesa, vai ter uma forma de buscar pelo grupo da despesa, ou seja, aqui o céu é o limite na hora de gerar e criar, tá bom? Agora vamos voltar aqui ao intuito do vídeo aqui, contas a pagar. Então, quando eu vou registrar uma contas variáveis a pagar, por que eu estou falando de conta variável? Porque em contas a pagar, eu tenho aqui registrar contas variáveis e listar contas variáveis. E riscado aqui embaixo, registrar conta fixa, listar conta fixa. Se eu clicar aqui, módulo em finalização, ou seja, a parte de contas fixas está em desenvolvimento. Tá? Está em desenvolvimento por quê? Porque o registrar variáveis e listar, ele já foi finalizado. Tá? A gente demorou muito dia nele, porque teve que refazer tudo novamente, porque teve uma evolução na criação do centro de custo, depois teve que refazer. Depois vimos que o relatório poderia ser bem melhor, refizemos novamente. Então, eu venho aqui registrar contas variáveis, eu vou colocar aqui, ó, conta de teste 005, tá? Eu posso anexar um arquivo em PDF aqui, não é obrigatório, mas eu vou anexar. Digamos que essa conta que eu tenho a pagar, eu tenho aqui um tipo de comprovante, uma nota fiscal, alguma coisa, pronto. Registrei um arquivo em PDF. Qual o valor dessa conta a pagar? R$ 850, que vai ser o meu exemplo. Quando que vence essa conta variável? Tá? Então, isso aqui é uma conta variável. Né? É uma conta única, uma conta variável, é uma conta que não é uma regra, que não tem todos os meses, né? Entendeu? Não é a conta que eu vou programar ela mensalmente para o ano inteiro. Ela vence dia 12, pronto. Tá? Qual que é o grupo? Olha só, aqui que entra aquela questão. Lembra que eu estou em conta variável. Qual que é o grupo? Ah, eu vou colocar aqui o grupo, tá? Eu vou colocar que o grupo é combustível. Dentro de combustível, que já é relacionado ou correlacionado à base de dados veículos, me libera os veículos da empresa. Qual que é o veículo? Dobrou. Fiat dobrou. Tá? Placa tá aqui. Fiat dobrou. Tá aqui. Tá? Eu tenho alguma observação? Eu vou pegar essa palavra observação, né, e vou colocar ela aqui mesmo 2 vezes. Estou com preguiça de escrever. Vamos lá. Então, eu estou criando uma conta variável a pagar, e eu vou clicar em registrar essa conta. Tá? Vamos aguardar, porque depende do upload do anexo em PDF, aí vai do seu processador, da sua taxa de upload e o tamanho desse arquivo. Meu foi rápido. Bom, criei. Se eu criei essa conta, eu posso vir em contas a pagar e listar contas variáveis a pagar. Pronto. Listando contas variáveis a pagar, ele me dá um relatório com todas as contas variáveis a pagar e o status de cada uma. Aqui venceu, aqui está vencendo, quantos dias falta para vencer. Na primeira coluna, o que ele me traz aqui? Ele me traz aqui... Opa, ficou muito grande. Deixa eu... Ah, tá. Na primeira coluna aqui, o que ele me traz aqui? Deixa eu atualizar. Me traz aqui nome, é o nome que eu coloquei lá. Qual que é o grupo que eu selecionei? Manutenção de automóveis. Qual que é, dentro desse grupo, qual que era a minha despesa? Era da Fiat, porque o grupo manutenção é correlacionado à base de veículo, eu escolhi um veículo. Tá? Na hora que eu cadastro a conta a pagar, eu cadastro individual. Eu vou cadastrar uma do veículo, uma da caminhonete, uma do trator, uma da moto. Não vou cadastrar uma conta simultânea a todos, porque não funciona isso. Tá? Então eu cadastrei para a Fiat Strada, tá aqui, né? Criado nesta data e vence nessa data. Histórico. Aqui é o histórico de minha alteração de status. Isso é irreversível e intransferível e não apaga do banco de dados. Então
Em 9/10, o colaborador Paulo de teste alterou para pago. Então aqui fica quem está logado, tá? Então a pessoa que está logado fica o nome dela, alterou para pendente. Se ela alterar 1000 vezes, vai ficar 1000 vezes aqui. E isso que não tem opção de excluir. Isso aqui é um histórico que não tem como tirar do banco de dados. Então aqui o master, aí, sempre que ele entrar, ele vai ficar vendo as interações da pessoa que ele mandou fazer. O valor, 1.200, e a descrição eu coloquei apenas a palavra observações, que na verdade é essa daqui. Observações. O status dela é pendente e eu tenho aqui a opção de mudar para pago. Veja, quando eu mudo para pago, o que eu estou fazendo? Eu estou informando ao sistema que essa dívida a empresa pagou e ele vai lançar a saída de caixa. Então, note que eu vou pegar esse primeiro aqui, tá? E vou mudar ele para pago. Eu vou vir aqui, vou marcar como pago, ele vai colocar deseja alterar para pago? Sim, tá? Este valor será registrado como saída de caixa. Eu dando OK aqui, eu confirmo. Veja, do lado do botão alterar para pago, eu consigo excluir irreversivelmente, definitivo, do sistema esse registro de conta variável a pagar. E eu só posso excluir porque ainda eu não coloquei como pago. Porque se eu coloco como pago, ele dá saída de caixa. E eu não posso dar uma saída de caixa e tirar o registro daqui. Então veja que o botão está aqui por enquanto. Eu vou clicar em sim, que eu vou continuar. Ele foi alterado, eu vou deixar essa base se atualizar. Pronto, eu atualizei. Ele agora, o status é pago. E o botão excluir sumiu. Eu não consigo excluir um arquivo um registro de contas a pagar se o status dele é pago, porque se ele deu pago, ele sai de caixa. Só que, sempre que colocamos que um arquivo é pago, tem a alternativa de retornar ele para pendente. Porque de repente é um pagamento que deu errado, ou de repente pagamos a conta errada, então eu posso vir aqui e mudar para pendente. Então, se eu mudar ele para pendente, veja só, vou cancelar e fazer de novo. Voltar para pendente. Retornar para pendente, sim. Esse registro lançou saída de caixa a marcar como pago. Após reverter para pendente, a saída de caixa será excluída automaticamente. Ou seja, se eu agora estou falando que ele não é pago mais, que ele realmente está pendente, a saída de caixa automaticamente é cancelada. Vou colocar assim. Pronto. Agora ele é pendente. E olha o status. Ó. Fulano mudou para pago, fulano voltou para pendente. E o botão excluir apareceu, porque agora eu posso excluir. Ah, tem uma conta aqui que não deve existir. Tá paga, não vai excluir. Tem que voltar para pendente para tirar esse arquivo, esse registro lá da saída de caixa, porque não pode ficar um registro errado lá. Depois que volta para pendente, aí ele libera o botão excluir. Tá bom? Então aqui eu tenho alguns exemplos aqui que eu fiz, tá? Aqui em cima temos uma ótima busca avançada que partiu de toda essa possibilidade de ramificação. Veja, eu consigo buscar esse registro de saída de caixa aqui, ó, eu vou colocar aqui a despesa, né, que tá, no caso essa daqui é a variável. Dentro de variável eu escolho o grupo, então eu vou colocar o grupo aqui, manutenção de automóveis. Dentro do grupo manutenção de automóveis, eu posso buscar todos os automóveis ou um dos automóveis em banco de dados. Ah, eu quero ver só da Fiat Strada. Período inicial, período final, tá? É um período longo aqui. E vou clicar em buscar. Clicando em buscar, ele me fez aqui um filtro, me trouxe aqui, olha só, do Fiat Strada, todos eles é do Fiat Strada. Então eu sei qual que é o custo que eu tô tendo de manutenção de automóveis de Fiat Strada. E aqui que entra aquela jogada. Porque se eu tô com uma boa ramificação, né, eu posso vir aqui e buscar, por exemplo, deixa eu ver aqui, apenas por combustível, aqui, ó, apenas por troca de pneus. Ou eu posso vir aqui buscar apenas por combustível de quem? Eu quero saber quantos que a Dobrô gastou. Ou não, quantos que todos gastaram. Então eu tenho muita autonomia em relatório, tendo em vista que eu posso buscar aqui por grupo, dentro de um grupo todos os centros de custo ou único apenas. Porque se eu coloco automóveis, quais? Todos ou um deles. Se eu coloco combustível, todos os automóveis ou um deles. Ou seja, eu não tenho mais travas em tipos de relatório. Vai da forma que cria as possibilidades aqui. Então, estamos entendidos na parte de contas a pagar. Aqui já mostrei como criar uma conta a pagar variável e como listar ela e como dar baixa para ir para a saída de caixa. Aqui em cima temos aqui um ícone com alerta, contas variáveis a pagar.
temos duas contas variáveis vencidas, ou seja, na data de hoje. Isso mostra a vencida do dia. Hoje temos duas. Então, se eu vim aqui em listar, eu vou voltar na lista aqui, ó, venceu hoje. Eu tenho duas contas variáveis a pagar. Quando eu não tiver mais, né, elas são eliminadas aqui, esse alerta. Vamos ver agora como ficou essa evolução, que ela teve que pegar a parte de saída de caixa. Se eu vim em saída de caixa, eu tenho aqui, ó, lançar saída de caixa, que também sofreu muita alteração, tá? Porque antes o saída de caixa só informava o nome, um centro de custo e o valor. Agora tudo isso mudou. Agora eu vou colocar aqui teste de saída manual, porque isso aqui é manual, tá? Qual que é a diferença? Quando eu estava criando uma conta a pagar, quando eu registrei ela como pago, eu fiz uma inserção na tabela, no extrato de saída de caixa automática, ou seja, eu dei baixa na conta a pagar, automaticamente lançou uma saída de caixa. Aqui eu estou lançando uma saída de caixa direto, ou seja, manual. Então eu vou colocar aqui 150, essa saída de caixa. A data da saída é da data de hoje mesmo, dia 11. Tá? Tipo de despesa, olha só que interessante, aqui eu escolho que tipo que eu estou dando saída, variável. Dentro da variável, qual que é o grupo? Combustível. E eu quero lançar de qual veículo? Da estrada. Tem a opção todos? Não pode, eu não posso lançar todos. Eu tenho que lançar um por vez, tá? Então, todos ou não posso. Então, eu vou colocar qual que é o veículo. Dobrou. Então, eu estou gastando R$150 de combustível que dobrou. E vou clicar em lançar uma saída de caixa. Então, olha que interessante. Agora eu fiz o lançamento manual direto na saída de caixa. Vamos vir aqui em relatório e saída de caixa. E toda essa ramificação que evoluiu demais vem para o topo aqui também. Eu posso vir aqui na saída de caixa, fazer um filtro avançado por tipo, eu pegar variável, por grupo, eu vou colocar aqui combustível, e por todos, aqui eu posso buscar todos, porque é relatório. Não, quero ver só ela dobrou. Olha só que interessante. Vou colocar aqui a data um pouco mais à frente e vou clicar fazer uma busca. Então aqui eu tenho um filtro, veja só, eu tenho aqui que essa dobrou, gastou R$150 de combustível. Se eu deixar aqui todos aqui e fazer um filtro, me traz tudo. Então isso aqui ele trabalha por partes. Se eu colocar aqui só variável e não colocar mais nada, me traz tudo relacionado à variável. Se eu colocar variável e buscar apenas automóveis, me traz todos. Então aqui eu tenho muita alternativa de relatório. Terminou essa alternativa aqui, o filtro que eu fiz aqui, ou seja, a pesquisa que eu tenho em tela, sempre é o que vai imprimir no PDF. Ou seja, do jeito que eu filtrar e me dar o resultado, esse resultado aqui é o que transfere para o PDF. Se eu clicar em PDF, eu tenho o mesmo resultado, tá vendo? A saída de caixa e os mesmos dados, tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, eu buscar por combustível e deixar todos, ou um deles aqui, filtrar, esse resultado é o que eu tenho no relatório. Então eu sempre filtro, ativo o filtro e gero o relatório do que eu estou vendo atualmente, tá? Então toda essa mudança, ela impactou desde essa parte para criar a conta, para lançar a saída de caixa, para listar e filtrar tanto a conta a pagar variável quanto a saída de caixa e gerar os relatórios. Que também temos aqui, ó, se eu vim listar contas variáveis, né? Eu não vou ativar relatório nenhum, vou deixar, porque por padrão ele já traz tudo, eu vou só gerar o relatório aqui. Ele também me traz aqui, né, um relatório, deixa eu fazer o filtro aqui primeiro, eu vou vir aqui, vou buscar, eu tenho que fazer uma consulta, esqueci dessa parte. Pronto, fiz uma consulta, nem que seja todas. Agora sim, com a consulta realizada, eu posso gerar um PDF, que eu sempre tenho que filtrar para me carregar quais são os dados que o relatório tem que gerar. Pronto, gerei aqui, ó, relatório de contas a pagar fixas e variáveis, porque eu deixei todas aqui. Ah, eu quero só um relatório de variáveis. Vamos colocar variáveis. Eu quero um relatório de automóveis. Todos. Vamos buscar tudo. Carregou aqui. Agora eu posso gerar um PDF disso. Pronto. Gera aqui, ó. Relatório de contas a pagar, variáveis. Tá? Aqui está o resumo do que eu pesquisei. Eu pesquisei despesa variável, grupo manutenção de frota, centro de custo, todos. Ou seja, peguei todo registro de manutenção de frotas, certo? De manutenção de frotas aqui, tá? Aqui tá da Fiat, aqui tá da Doblo, aqui tá tudo junto porque eu coloquei todos, tá bom? Então essa aqui foi os últimos lançamentos do sistema, as últimas atualizações,
E agora estamos trabalhando na parte de contas fixas, tá? Então aqui mexemos nas contas variáveis, tá? Nas partes de filtros, relatórios, tá? E quanto isso impacta na saída de caixa e os métodos de relatório que foi também avançado aqui, tá bom? Então, até mais por enquanto.